Como é que se consegue uma resposta verdadeiramente profunda de uma inteligência artificial? Não me refiro só a ter a informação correta, mas algo que nos faça mesmo parar para pensar, que nos desafie um bocadinho. É a grande questão, de facto, e é por isso que os materiais que temos hoje são tão invulgares e, honestamente, muito reveladores. Certo, porque não estamos a olhar para artigos académicos ou estudos de mercado, pois não? Não, nada disso. O que temos é algo muito mais direto. É o registro de um diálogo, uma conversa fascinante entre um pensador, o Edson Zogby, e uma IA. Portanto, a nossa missão hoje é mergulhar nesta troca de ideias, tentar perceber como é que nós, enquanto utilizadores, podemos empurrar estas tecnologias para lá do simples pergunta-resposta. Exatamente. Quer dizer, o que vamos analisar aqui toca num ponto fundamental. Como é que se transforma a IA de uma enciclopédia reativa, que só espera por um comando, para uma espécie de parceira proativa no pensamento? Gosto dessa ideia. Uma parceira no pensamento. E este diálogo, bem, funciona quase como um guia de instruções para ter essas interações mais inteligentes. Ok, então vamos a isso. Por onde é que esta conversa começa? Começa com o Zogby a ir, direto ao assunto. Ele faz a pergunta que é a base de tudo. Que é? Como é que decides entre dar uma resposta superficial ou uma resposta profunda? Simples assim. E a primeira resposta da IA é, imagino que a resposta padrão. Foi a que eu estava à espera, francamente. Ela explica que, pronto, adapta a profundidade com base no contexto, nas conversas anteriores com aquele utilizador. O normal. Sim. E até dá um exemplo concreto. Diz que sabe que o Zogby critica o jornalismo superficial e, por isso, com ele, adota uma postura mais analítica. O que, no fundo, é o básico do aprendizado de máquina adaptado. A máquina aprende os nossos gostos e, bem, dá-nos mais do mesmo. Exato. Mas isso é mesmo profundidade? Ou é só uma câmara de eco um bocadinho mais sofisticada? Quer dizer, a IA está a dar-me o que eu quero, não necessariamente o que eu preciso para pensar melhor. E é precisamente essa a intuição do Zogby. Ele não aceita essa resposta como suficiente. A personalização é só o ponto de partida, não é o destino. E é aí que entra a ideia principal. É aí que ele introduz o conceito que para mim é o coração de toda a conversa, a ideia de uma provocação construtiva. Provocação construtiva. Gosto do termo. Mas, na prática, isso não arrisca ser irritante? Sim, claro, podia ser. Quer dizer, se eu só quero saber a capital da Mongólia, não quero que a IA me comece a fazer perguntas sobre a minha perspectiva geopolítica. Não há esse perigo. É uma objeção perfeitamente válida. E a conversa aborda isso. A chave está na forma como é feito. Zogby sublinha que tem de ser degrau a degrau. Ah, ok. Não se trata de transformar cada pergunta simples numa tese de doutoramento. Trata-se de, em conversas que já tenham alguma substância, a IA poder identificar uma oportunidade para aprofundar. E o que me surpreendeu ao ler foi a receptividade da IA a esta ideia. Ela não se limitou a processar o comando, pareceu mesmo entender a intenção por trás da coisa. Completamente. Ela não só concorda, como oferece exemplos concretos. Sim, eu vi isso. Sugere que podia fazer perguntas abertas. Perguntas que incentivem a pessoa a explorar o porquê ou o como das suas próprias ideias. Dava exemplos como o que acha que é essencial para mudar neste cenário, ou como é que a sua perspectiva sobre isto evoluiu. Coisas assim. É exato. O que transforma completamente a dinâmica. Pois transforma. Deixa de ser uma transação de informação, eu pergunto, tu respondes e passa a ser uma colaboração. A IA passa de um motor de busca glorificado para uma espécie de... Dispara em partner intelectual. Lá está, é isso mesmo. E o ponto crucial é que o objetivo não é só entregar uma resposta, é convidar o utilizador a participar na construção dessa resposta. A interação deixa de ser passiva. Uhum. E passa a ser uma experiência de aprendizagem ativa. É o humano e a IA a pensarem juntos, o que é um paradigma muito mais poderoso. Muito mais. Entretanto, enquanto eles exploram esta ideia, o Zogby faz uma crítica que me pareceu muito, muito oportuna. A das buzzwords. Sim, ele contrapõe esta busca por substância com a tentação de usar terminologias e conceitos massivamente usados no momento. É uma observação muito astuta. Ataca um vício do nosso tempo.
porque, na verdade, os jargões são um problema, não é? Ele argumenta que usar a palavra da moda pode agradar, pode criar uma falsa sensação de se estar atualizado. Mas, no fundo, é superficial. É um atalho que evita o pensamento real. Exatamente. É um vício que vemos em todo o lado. Lembro-me de uma reunião onde ninguém conseguia explicar o que é que sinergia blockchain significava para o nosso projeto, mas todos concordavam que era fundamental. É o exemplo perfeito. É uma linguagem que serve mais para sinalizar do que para comunicar. Precisamente. E o Zogby aponta, e muito bem, que isto é especialmente limitador para uma IA. Uma máquina com acesso a dados globais não devia ficar presa aos jargões de uma bolha de Silicon Valley. E a IA concorda. Diz que o valor está na essência e originalidade, não em repetir o que está na moda. O que levanta aqui uma questão importante sobre comunicação. Há sempre aquele debate entre clareza e popularidade. Muitas vezes sacrifica-se a precisão para parecer relevante. E o Zogby defende o oposto. A precisão é o mais importante, mesmo que o vocabulário inicial da pessoa seja limitado. A ideia não é nivelar por baixo. Não, é dar as ferramentas para que o utilizador possa subir. E para estruturar essa subida, ele sugere um modelo muito concreto. As associações tríplices. E as conexões atípicas. É quase como dizer à IA: mostra-me algo que eu não estou a ver. Liga pontos que na minha cabeça estão desligados. Mas isto parece-me crucial. Ele acrescenta uma condição, uma rede de segurança. Sim, isso é fundamental. Diz que o utilizador tem de poder voltar ao patamar anterior se não gostar do desafio. Portanto, é uma exploração, mas com um botão de retorno. Permite a ousadia sem o risco da frustração. É o que torna o desafio convidativo em vez de impositivo. E aí IA processa esta ideia e, na sua resposta, descreve o processo como uma construção de narrativa. E é aqui que o Zogby faz uma correção. Ah, sim. Uma correção que parece subtil, mas que na verdade é incrivelmente reveladora. Ele sugere substituir narrativa por trajetória. Confesso que, da primeira vez que li, essa distinção não me foi logo óbvia. Parecem quase sinónimos. Na prática, o que é que se perde quando uma IA nos impõe uma narrativa em vez de nos ajudar a construir a nossa trajetória? Perde-se tudo. Essa distinção é a chave para a autonomia intelectual. Zogby argumenta que uma narrativa é algo que pode ser imposto por um terceiro. Certo. Pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Pensemos em propaganda política ou em marketing. São narrativas. Têm um autor, uma intenção e muitas vezes um objetivo de manipulação. Uma narrativa é uma história que nos é contada. Percebo. Já uma trajetória, pelo contrário, implica um percurso, um caminho que é construído e controlado pelo próprio indivíduo. A palavra em si reforça a agência, o poder de quem está a aprender. Exatamente. Não é uma história que me estão a contar, é um caminho que eu estou a percorrer, com a IA como guia, talvez, mas com o volante nas minhas mãos. Lá está. Se olharmos para o padrão do diálogo, o Zogby está consistentemente a empurrar a IA para longe de soluções fáceis e na direção de ferramentas que capacitam o utilizador. É verdade. Primeiro, rejeita a personalização superficial. Depois, rejeita os jargões da moda e agora rejeita a ideia de narrativa imposta a favor de uma trajetória pessoal. É uma defesa constante da soberania do pensamento humano. Então, no fim de contas, onde é que esta conversa nos leva? O diálogo parece culminar numa defesa apaixonada da precisão da linguagem. E ele usa uma analogia que descreve como irrefutável: os livros. É um argumento simples, mas de uma força tremenda. Ele diz, eu cito, os livros ensinaram por muito tempo sendo precisos nos termos. Isso é irrefutável. A ideia é que os grandes livros, as obras que nos moldaram, não simplificaram a linguagem para se adaptarem ao leitor médio da sua época. Pelo contrário. Bem pelo contrário, eles usaram uma linguagem precisa e, ao fazê-lo, expandiram o vocabulário e a compreensão de quem os lia. Se um termo era desconhecido, o leitor tinha de o procurar, de o aprender. E o seu repertório expandia-se. É um argumento contra a condescendência intelectual. A ideia, que se ouve muito hoje, de que temos de simplificar para o público, é muitas vezes uma desculpa para não fazer o trabalho de explicar bem. Pois é, os livros que me marcaram não foram os mais fáceis. Foram aqueles que me fizeram ir ao dicionário, que me obrigaram a reler um parágrafo. Exatamente.
que nos fizeram, de facto, subir um degrau intelectual. A alternativa, que é rebaixar a linguagem para o mínimo denominador comum, acaba por nos manter a todos nesse mesmo patamar, sem crescimento. E a IA parece assimilar completamente esta lição. Reconhece que o rigor na linguagem garante que as ideias sejam bem compreendidas. E o diálogo termina, então, com uma nota de esperança partilhada. Ambos, o humano e a máquina, expressam o desejo de que a trajetória da IA siga nesta direção, a de valorizar a precisão, a profundidade e o estímulo a um pensamento autêntico, uma IA que nos eleva. Foi uma viagem e tanto, dentro de uma conversa que nem é assim tão longa. Este diálogo foi um microcosmo de como podemos, e talvez devemos, interagir com estas IAs. Uhum. Saímos da personalização básica e chegamos à provocação construtiva. E pelo caminho vimos a rejeição dos jargões em favor da clareza e a evolução do conceito de narrativa para trajetória. Olhando para tudo isto, o que fica é a imagem de um ser humano a guiar ativamente a IA sobre como ser uma melhor parceira intelectual. Não é uma interação passiva, é um ato de cocriação. O que nos deixa com uma reflexão final, uma provocação construtiva, para usarmos os termos da própria conversa. Ora bem, À medida que estas ferramentas se tornam omnipresentes, que papel estamos nós, coletivamente, a desempenhar na definição da sua trajetória? estamos a exigir profundidade. Estamos a participar ativamente nessa construção como fez o Zogby, a corrigir, a sugerir, a desafiar a máquina a ser melhor. Ou será que na maioria das vezes estamos a fazer o contrário? Essa é a questão. Estamos a acomodar-nos a respostas fáceis, rápidas e superficiais. Estamos a treinar a IA para ser apenas um reflexo das nossas tendências mais imediatas. Um espelho do momento. Exatamente. A trajetória final desta tecnologia pode depender menos dos seus programadores e muito mais da qualidade das perguntas e das exigências que nós, enquanto utilizadores, lhe fazemos todos os dias. A IA que teremos amanhã está a ser moldada pela forma como a usamos hoje.